Oi, 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 oi. Nossa live mais uma vez começando. Quarta-feira está vendo o nosso dia mundial de lives. E hoje eu também tenho uma convidada, porque a ideia é justamente essa. Toda semana trazer uma convidada, um convidado que tragam informações interessantes, importantes e legais para os empreendedores que aqui seguem o perfil da Entrelinhas. Hoje eu sou especialmente feliz porque a minha convidada é uma amiga minha de muito tempo e eu tô super feliz de trazer ela aqui para bater um papo com a gente sobre marketing para médicos. Ela é uma advogada especialista nessa pauta, ela é uma das sócias do Instituto Biomedes. Vou trazer ela aqui, ela vai se apresentar um pouco melhor, contar a trajetória dela e também a gente vai bater esse papo sobre o que é possível e o que não é possível no âmbito do marketing para médicos. Beleza? Deixa eu trazer a Cá aqui. Oiê! Oi, Pati. Tudo bem, Cá? Tudo, e você? Quer esperar mais um pouquinho pro povo entrar? Vamos esperar então mais um pouquinho, que às vezes demora para chegar a notificação, né? Enquanto isso, eu vou contando de mim, antes de começar a falar do que... Estou muito feliz que você está aqui, que você topou esse bate-papo, por duas razões. Primeiro, que acho que você tem um know-how absurdo sobre a área, você tem um background, que você já vai falar já, é um background incrível. E também pelo fato de a gente estar se reconectando, estamos nos aproximando novamente, eu fiquei muito feliz de você topar e a gente pelo menos conseguir se reconectar também, inclusive no âmbito profissional. Ah, sem dúvida. Pati, você é muito especial, também fiquei muito feliz. Passamos momentos felicíssimos juntas já, que eles aconteçam novamente. Eu também estou muito feliz e poder dividir com você no seu espaço é muito legal, porque a gente fica às vezes dentro dos nossos nichos e as outras pessoas também, a gente tem que, na verdade, tudo agora é multidisciplinar, né? Eu acho que a tendência é essa. A gente fala isso muito no direito médico e eu acho que no caso de vocês, do marketing também, publicidade é muito forte hoje, então o que eu puder contribuir, estou sempre à sua disposição para isso, para qualquer coisa, e também estou muito feliz mesmo. E é legal que foi bem despretensioso, né? Você postou sobre marketing no âmbito médico. E aí eu falei assim, nossa, eu acho que pode dar um conteúdo muito legal trocar essa figurinha com ela. Porque assim, você vai ter a sua visão de advogada, das coisas que acontecem, dos ônus, vamos dizer assim. Uhum. Eu tenho a visão de conteúdo, o que é possível e o que não é. Então acho que pode ser muito rico. E essa live Sim. depois fica salva e vai pro canal no YouTube. Então fica muito Ah, bom. que legal, que ótimo, que ótimo. Contando um pouquinho assim da minha história para vocês entenderem, eu trabalho com médicos há 12 anos precisamente. Eu passei no concurso do Conselho de Medicina e a partir daí comecei a me especializar, porque realmente há 12 anos era um ramo muito novo, muito. Se hoje ainda imagine há 12 anos, nem era um ramo, na verdade, né, ainda. E a gente tinha que buscar as coisas, enfim, tinha que ir atrás, criar mesmo, né, um produto, criar os nossos direcionamentos, interpretações, e na publicidade também foi assim, né? Então a gente tem, então assim, só para terminar um pouquinho a minha história, então hoje eu estou lá no Conselho de Medicina, eu tenho o Instituto Biomedes, eu entrei até por ele na live, o Júlio, que é meu sócio, acabou de entrar, e é um espaço onde a gente tenta trazer o nosso conhecimento para os médicos e para todos os profissionais que se interessem no sentido de trazer o nosso dia a dia, a nossa experiência, para que as pessoas não comecem do zero. Eu sempre falo muito isso. Eu que comecei do zero, eu sei o que é começar do zero. É ruim, né? Tem o seu lado gratificante, mas você demora muito mais. Se você tem alguém que já passou por isso e mastiga para você e te traz, é muito mais fácil. É muito bom trocar. E assim, eu aprendo muito com o que as pessoas me contam, como é que faz, e assim vai. Então, a partir daí a gente criou um instituto, o instituto faz 3 anos esse ano, e um dos nossos cursos carro-chefe é o de publicidade, porque aí eu vou aos poucos explicar o porquê.
por que que isso é tão demandado, por que que isso é tão em voga na questão do direito médico, absolutamente em voga, assim, quem atua na área precisa saber. E mais recentemente também trabalho com compliance na área da saúde. Então, resumidamente, a minha carreira é com saúde, é com médico, é o que eu sei fazer, para isso que eu estudo mesmo, direcionado. E publicidade, Paty, é algo assim, de 10 pessoas, 8 querem que eu fale de publicidade. É sempre assim. Porque pro âmbito médico, pelo que eu percebo, é muito nebuloso, né? Médico tem medo de se autodivulgar por duas razões. Primeiro, que ele acha que não é o melhor caminho, que não acha que ele vai, assim, que ele vai conseguir paciente. Segundo, por medo mesmo de ter alguma sanção do conselho. De fato, se você não tomar cuidado, você vai ter. Se você não fizer da maneira correta, você vai ter. Vai. A gente tem um número bem alto de sindicância e processos sobre esse tema, né? E aí eu sempre brinco também nas minhas aulas que geralmente eu sou da época da revista Boa Forma. Então, assim, né? Então, quando eu entrei no conselho, era a época da revista Boa Forma. Então, a gente assinava as revistas, via as publicações em revista. Com a virada para a questão das mídias, assim, o upgrade que deu na publicidade é imensurável. Então, a gente precisou mesmo adaptar, regulamentar, e isso cresceu exponencialmente. Então, enquanto antes a questão da publicidade era um jornal, um folheto, a revista Boa Forma, etc. Eu falo Boa Forma, mas todas essas de estética, né? Enfim. Uhum. De repente foi Instagram, Facebook, os sites também. Enfim, as mídias chegaram assim com muita força. E aí, se você me interromper a hora que você quiser, viu, Paty? Que eu começo a falar, eu vou. Eu vi você falando toda a parte. Tá, e assim... Dá boas-vindas para todo mundo que está entrando. Júlio, muito prazer, virtualmente, mas muito prazer. Então, e essa questão da publicidade, então, com a virada das mídias sociais, tornou-se mais em voga. As pessoas começaram a falar mais, né? Começou a se tornar mais acessível, porque o nicho das pessoas que assinavam essas revistas era pequeno. Você vê, às vezes, em consultório médico, não era algo tão divulgado. Agora, Instagram, Facebook, enfim, tudo isso a gente é um clique, né? Então, isso é a primeira diferença, assim. Por mais que a gente fale... Primeira diferença não, primeiro ponto importante. Por mais que a gente fale muito de publicidade agora, porque isso chega pra gente mais fácil, isso é muito antigo. Então, isso já está previsto no Conselho há muito tempo, só vai melhorando, né? Toda a legislação acaba sendo renovada, a gente acaba fazendo algumas adaptações, e em 2011 a gente teve uma resolução que foi publicada e que realmente hoje a gente usa, até hoje a gente usa ela como parâmetro. Ela é super completa, ela traz tudo, então ela é a nossa norma principal, né? Eu sei que advogado é chato falar de norma, mas a gente precisa falar. O que é importante também quando eu falo sobre isso? Minha função enquanto advogada e operadora do direito é falar como é. Não é falar como eu gostaria de ser, que está errado, que está certo, fazer juízo de valor, porque isso é para uma outra seara. Então, assim, eu tenho a minha opinião pessoal, mas eu tenho a responsabilidade de falar, hoje é assim. Se mudar um dia eu venho e falo que mudou, porque o que eu sinto, Paty, eu até entendo, os médicos eles ficam muito bravos quando a gente fala de publicidade, assim, porque parece que a gente está coibindo, parece que a gente não quer que eles façam publicidade, fica aquela, sabe, como se a gente realmente estivesse, enfim, fazendo alguma coisa para prejudicá-los. E o ponto não é esse, eu também vou explicar o raciocínio dos conselhos com relação a isso. Então, de fato, a publicidade se tornou muito mais relevante com as mídias. Mas o que mudou foi o quanto de pessoas que a gente acessa com isso. Então, hoje, certamente, uma publicidade que você faz inadequada, você prejudica as pessoas de uma maneira muito maior do que antigamente. Então, com isso, em 2015, eles regulamentaram a questão das mídias sociais, que é isso que a maioria das pessoas fala. Questão do antes e depois, que é algo que se fala muito. Questão de preço, se eu posso divulgar preço, se eu não posso, se eu posso mostrar para paciente ou não, que são as perguntas-chave relacionadas à publicidade. E a gente acaba sempre dando o mesmo norte para todo mundo. E assim, você que é de agência, né? Você que faz a publicidade.
por mais que você seja responsável por isso, não adianta depois o médico alegar e falar, mas foi a agência que fez. Ele pode perder o registro dele de qualquer forma, né? Porque Exatamente. prezar pelo conteúdo, estar alinhado com o conselho é ele, né? Exatamente. Falando como agência, lógico que toda vez que a gente pega um cliente que tem algumas restrições, porque direito jurídico, o marketing jurídico também tem muita coisa, não pode ser dito um monte de questões. E médico, psicólogo também, que entra mais ou menos na área da saúde. Sim. Todo mundo na área da saúde tem várias restrições. A gente pesquisa, é claro, que a gente vai pesquisar antes de fazer o planejamento, antes do conteúdo. Mas nunca vamos estar tão inseridos quanto alguém que seja da área, alguém que seja de fato médico ou que trabalhe diretamente com isso, né? E o médico tem que estar preocupado, e você que está, onde eu queria chegar, é você que está se especializando e procurando entender, é a pessoa indicada para fazer, né? Porque às vezes a falta de conhecimento, no caso, às vezes a falta de conhecimento mesmo não teve dolo, e aí a gente prejudica o médico que confiou e também não tem conhecimento. Então hoje a gente está no mundo das especialidades, né? Então o marketing também tem que ser especializado porque tem regra específica, e o caminho é esse, procurar mesmo o conhecimento para saber, porque eu também, o que eu sei é a parte jurídica, mas o que eu vejo lá, e algumas alegações são, os médicos falam, não, mas eu pedi para a agência fazer e tal, né? Não, mas não fui eu. Mas no final das contas não vai adiantar. Então, o médico procure uma agência especializada, como a da Paty, que sabe fazer, né? Porque realmente essa alegação não vai pegar. Já posso adiantar para vocês. E tem preocupação, né? Porque às vezes a agência não tem essa preocupação, esse olhar. Porque uma coisa é você, o médico falar, não pode. E eu acho que muitas agências também têm um pouco dessa visão, igual você falou que os médicos têm. Tipo, a sensação de, parece que você é chata, que não pode. E não é bem. Pode, tem diversas restrições. E não tem muito argumentação, não tem muito o que fazer, né? Não pode impor e se adeque, e se reinvente. Isso, isso. E consiga se divulgar de uma maneira que seja eficaz dentro do que é permitido. Simples assim. Exatamente. Super possível fazer. Super possível. O que eu sempre falo também, e é algo que sempre vem à tona nas minhas aulas, lives e conversas, etc., é a impressão muitas vezes dá para o médico de que os conselhos não vão atrás dessas publicidades. Não, mas imagina, eu faço tudo certo, mas eu já vi um médico YX fazer errado e o conselho não faz nada e tal. Então é muito importante deixar claro aqui para vocês que para você chegar ao ponto desse médico ser cassado, né, do registro profissional dele ser cassado, é um caminho. Possivelmente, o fato de você fazer uma publicidade uma primeira vez errada, você não vai ser cassado por isso de primeira. Então, são 5 penas que existem, né? Advertência, censura confidencial, censura pública, suspensão e cassação, que essa é que todo mundo tem mais medo. Para você chegar nessa, você tem um caminho. Então, se eu faço publicidade hoje errada, eu médico faço uma publicidade errada enfim, o conselho apura, a primeira vez que eu fiz, você não vai ser cassado de cara. E esse médico, muitas vezes, ele é advertido, ele continua. E aí, é aí que eu falo que a gente não tem que fazer juízo de valor. Eu acho que cada um escolhe o seu caminho e o que quer para si. O que eu tenho que fazer e você, Paty, tem que fazer? Olha, isso não pode, pelo menos do que a gente entende está na norma, o conselho ele entende que é errado. Se você quiser fazer, é um risco que você assume. Eu acho que a tendência do mundo é essa, assumirmos os riscos do que a gente quer fazer. E essa pessoa que, embora o conselho acione, tome advertência, tome censura e tal, ele continua fazendo, porque na medida dele, no que ele ponderou, ele acha que tudo bem. Para ele prefere correr esse risco no conselho e com isso conseguir angariar uma clientela, que o objetivo acaba sendo esse, e é o peso que ele deu para ele. Então isso é muito individual. E tem hospitais, por exemplo, agora, né, eu recentemente também treinei uma outra agência especializada em saúde. E aí a pergunta foi, mas agora os hospitais estão repostando ou postando pacientes que estão se curando do Covid. Eu posso fazer? Pela norma, não. Não pode fazer. Você não pode expor paciente, mesmo com a autorização dele. Não pode, de maneira alguma.
Agora, se o hospital, sabendo de tudo isso, assumiu o risco e fez essa postagem, essa publicação, essa propaganda, aí são outros 500. Né? Então, é tudo uma análise de risco. Então, eu falei exatamente isso para a agência. Falei, agência, é o seguinte, você, detector da parte técnica desse conhecimento, você tem que alertar e, de preferência, aí vem o lado da advocacia. Manda um e-mailzinho, fala para a pessoa... Formalizar, né? Formaliza, né? Para não ter problema. Mas se ele quer, mesmo assim, faça. Aí é cada um com as suas consequências. É mais ou menos isso. Então, não fui eu que fiz a norma, eu só repasso. Não é verdade que o conselho não vá atrás. De fato, ele não vai 100%, porque ninguém consegue ser 100%, mas a busca ativa, principalmente aqui de São Paulo, que é o que eu tenho mais conhecimento, é gigante. Eles vão atrás mesmo. Aliás, não é difícil de você achar as coisas. Não é difícil. Usou uma hashtag X aí. Se o conselho der meia hora de busca nessa hashtag, já vai ver várias coisas erradas. Agora, questão de expor paciente antes e depois, principalmente se é um médico que cuida da parte estética, nossa, é o que mais Muito. tem. É o que mais tem, sabe? Antes e depois é um capítulo à parte dessa história toda. Com a mudança da resolução em 2015, como eu falei para vocês que em 2015, com o aumento das redes sociais, com o aumento da publicidade em rede social e tudo mais, em 2015 teve uma pequena alteração na resolução de 2011, que foi a que criou tudo, inserindo mídia social, inserindo a questão do antes e depois, né? Fizeram algumas inserções. E tem um parágrafo lá específico de antes e depois, falando que é proibido, expressamente proibido antes e depois. E aí o antes e depois, agora também levando um pouquinho para o juridiquês, mas para vocês entenderem, o antes e depois, além de ter um problema na questão da publicidade que é proibida, não pode fazer, dá a impressão, né, o médico, que ele está prometendo um resultado para você. Sim, mas é isso, é um pouco de promessa. A hora que você coloca depois, se você fizer uma linha de... E assim, falando aqui do lado do marketing, eu entendo você querer mostrar e, vamos dizer assim, reforçar o seu trabalho, dar um endosso do seu trabalho por conta do antes e depois, ou até de depoimentos de paciente. Eu entendo, juro que entendo. Só que se não pode, então você tem que mostrar o endosso de uma outra maneira. Então, você tem que estar. Porque, assim, você está expondo e você está prometendo. O depoimento em si, por si só, sozinho, ele não é uma promessa. Mas quando você coloca o antes e depois, principalmente nessa parte estética, e você coloca uma sequência de antes e depois, você começa a mostrar assim, olha, deu certo com todos os meus pacientes. Sim. Então, se não der certo com você, tipo, a culpa é sua, ou então alguma coisa assim. E isso no judiciário, em que pese, aí falando do juridiquês de novo, a gente sabe que a atividade médica ela é de meio, ou seja, eu não preciso alcançar o resultado, né? Assim como a advocacia, eu sou contratada para ser advogada, não sou contratada para ganhar causa. Né? O médico vai em linhas gerais, ele é contratado para dar uma assistência, ele não é contratado para curar, ele não é contratado para atingir a finalidade, né? Nesse caso, se ficar comprovado que ele mostrou para o paciente, de alguma maneira, esse antes e depois, que inclusive dá para fazer pelos robôs o seu mesmo antes e depois, você pode ser, essa obrigação pode ser considerada de resultado. Então, a implicação jurídica pro médico é muito ruim. É a questão do antes e depois. Então, assim, não pode de maneira nenhuma. Eu vejo, eu evito seguir médico, mas pelo perfil do Biomedes eles acabam nos seguindo e a gente segue também, eu vejo bastante. Mas não façam. E aí, assim, o que eu queria deixar claro, né? Eu falei no começo da introdução para chegar nesse ponto. E porque a gente precisa, eu falo isso muito para os meus alunos, Paty, assim, porque não basta a gente ensinar e falar, é assim, pronto. Pelo menos eu não me convenço, eu gosto de entender o porquê. Né? Eu sou assim, então eu falo, não, tá, não me convenci, quero entender. Eu sou esse tipo de aluna também. Eu sou essa pessoa. Eu não posso fazer isso, né? E aí, é o que, assim, todas as aulas eu faço questão de ponderar e mais de um slide eu falo sobre isso, repito mais de uma vez. Esse raciocínio com relação à publicidade, que implica na publicidade em outras questões do conselho, diz respeito a uma premissa que o conselho tem e que provavelmente não vai mudar, não vejo nem fumaça de mudança disso, é que a medicina não pode ser com finalidade mercantilista.
não posso ganhar dinheiro com isso, né? Aí começam as especulações. Não é isso. Obviamente que pode, a gente sabe que pode. Só que o mercantilismo, né? A questão do dinheiro não pode estar na frente do bem que eu trago para o meu paciente. Perfeito, Né? perfeito. Eu, médico, quando eu me formei e quando eu recebi minha carteirinha CRM, eu fiz uma promessa. Eu fiz o juramento de Hipócrates. Sim, entendeu? você vai cuidar do bem-estar, você vai cuidar da saúde, você vai cuidar de outras questões. Você não vai Exatamente. ganhar dinheiro é consequência de um É trabalho. consequência. Exatamente. Você não pode focar no seu lucro. Você, como médico, você tem que ter uma missão. Você não pode simplesmente pensar no dinheiro. E acho que faz muito sentido ser isso. Muito sentido. E isso tá, assim, nos princípios gerais do Código de Ética Médica. Ele é repetido algumas vezes, né, no código. Então, toda vez que eu for fazer uma publicidade, né, obviamente que ao final a gente quer isso, né? A gente quer ser reconhecido, que as pessoas nos procurem. Mas qual que é a maneira, então, de eu fazer isso e me contratarem por consequência e não diretamente? Como que eu faço de maneira? E aí eu conto o segredo, que na verdade não é nem um segredo, mas é a maneira correta de você fazer uma publicidade. É passar conteúdo e conhecimento. Exato, exato. Entendeu? Eu bato muito nessa tecla, lógico. Para a área da medicina, isso é muito, para direito também, isso é muito mais específico, porque tem essas restrições. Mas mesmo em outras áreas que não tem restrições, que você pode ser bem mercantilista mesmo, que você pode ser bem varejão, sabe? Varejão mesmo. Ainda assim, eu bato muito na tecla do conteúdo. Porque o conteúdo, além de você conseguir transmitir uma informação que vai ser interessante para o seu público, não adianta você só trazer questões comerciais, fazer promoção, etc, etc, etc. Não adianta. Cansa. A partir do momento que você entrega um conteúdo de qualidade, que a pessoa vai começar a seguir seu perfil, por exemplo, ou começar a acompanhar o seu site para ter esse conteúdo, primeiro que você vai começar a se tornar uma autoridade naquilo que você está dizendo. Você Exatamente. Vai trazer confiabilidade. Então, assim, a pessoa vai consequentemente contratar o seu serviço, porque ela fala assim, olha, essa pessoa sabe do que ela está falando. Exatamente. Eu já vi isso que ela falou, já vi esse conteúdo, ela trouxe essa informação. Então, assim, aí acaba sendo consequência. Acaba sendo consequência a contratação. E é isso que nós aqui da Entre Linhas, a gente bate muito na tecla e a gente foca muito em marketing de conteúdo mesmo, inclusive nosso core de atuação. Porque assim, isso não é proibido, muito pelo contrário, né? Você pode fazer, tá no Código de Ética essa possibilidade, né? Trazer. Então, assim, hoje a gente tem a restrição assim maior. Não pode ser mercantilista, né? Que é o gênero da coisa. E com isso, né? Consequentemente, eu não posso me autopromover, né? E que isso, a linha tênue aí, né? Você precisa tomar bastante cuidado, mas é o que eu digo, tá na dúvida, então não posta. Pode. Você verifica. Com certeza consegue dar uma verificação. Se vê lá nas informações do conselho se é possível, se não é. Se não tá claro, pergunta para um especialista. Pergunta, exatamente. E a outra é o sensacionalismo, né? Então, agora o conselho, nessa época aí de Covid, pegou um monte de médico sensacionalista. Porque sensacionalismo acontece justamente nessas épocas, né? De crise. Então, surgiram aí, né? E eu tenho muito respeito por todas as técnicas, e eu, assim, acho sim que a ciência está aí para trazer novidades, né? E um dos pontos que ainda o conselho ele não está, assim, tem algumas técnicas que o conselho ele não considera como técnica ainda. Umas são experimentais, outras não são aceitas, né? Então, isso também está muito claro na resolução que fala de publicidade. Você não pode publicar nada que seja relativo a uma técnica não reconhecida pelo mundo científico, né? E aí muitas pessoas começaram a trazer a ozonioterapia como uma solução para o Covid. E a ozonioterapia não é uma técnica ainda reconhecida, na verdade ela é autorizada a ser feita só para fins científicos, né, de pesquisa. E aí choveu. Muita gente falando de ozonioterapia, não médicos e médicos, e foi uma chuva de ozonioterapia. Eu digo que eu respeito muito porque eu sei que a ozonioterapia é usada em animais com êxito, né? Eu tenho animais, eu já usei
em 2 minhas e funcionou maravilhosamente bem. Não sei por que nos humanos, enfim, mas é uma outra ciência. Né? Pode ser que daqui a uns anos seja, assim como a acupuntura demorou alguns anos, mas hoje não é. Né? Então, o médico que chegou, usou a Covid para falar de uma técnica que nem é reconhecida, aí o conselho vai falar, desculpa, aqui não. Né? Então, a ozonioterapia foi uma das coisas que falaram nessa história do Covid, né? Porque cloroquina, não sei o quê, milhões de medicamentos e tal, e nenhum tivessem uma pesquisa comprovação, dada a respeito do êxito do funcionamento. Mas, enfim, eu acho que é bem normal, né? E isso eu acho que em todas as áreas, mas principalmente na medicina, quando a gente está nesse momento de crise, o sensacionalismo bater e falar que deu certo para chamar atenção, acho que até não é certo, mas é normal. É esperado. Né? É esperado. E aí, assim, no conselho ele vai para cima, né? Ele vai para cima, tem que proteger a sociedade. Então, foi só falar da cloroquina, acabou cloroquina na farmácia, porque as pessoas estão frágeis, né? Emocionalmente frágeis. A gente entende como a sociedade está frágil. Então, às vezes, um mini raciocínio que você faz, né? Claro que a gente tem a norma, mas se a gente entender o porquê dela, é muito mais fácil. Sim. Né? Então, entendendo essa questão do mercantilismo, que o conselho ele não vai admitir, pelo menos por enquanto, e como eu disse, não há fumaça de que isso mude. É mercantilista, eu estou fazendo promoção, eu estou tentando pegar clientela, a questão da competitividade aí do mercado, estou querendo burlar isso de alguma maneira, o conselho vai pegar. Né? Vai pegar. Então, são premissas que eu preciso ter, claro, tem a resolução com um monte de detalhe, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, quando eu vou na televisão, como que eu tenho que fazer, quando eu estou no site, o que tem que ter, tudo isso a gente ensina em detalhes, né? Um exemplo que eu posso dar, para não ficar muito maçante também, para não ficar passando todas as regras, mas um exemplo básico, que talvez muitas pessoas não saibam, e às vezes as pessoas levam até o susto quando eu falo sobre isso. Embora muitas pessoas pensem que o médico precisa ser especialista. Então, por exemplo, se eu quero fazer cirurgia plástica, eu tenho que ser especialista em cirurgia plástica para fazer. E o fato de não seria um impeditivo não é verdade. Então, eu me formei médica, posso fazer o que eu quiser, minha conta e risco. Então, eu posso fazer desde clínica geral até neurocirurgia se eu quiser. Tá? Eu tenho permissão legal para isso. Se eu não tenho experiência, se eu não sou capaz, aí é um outro problema. Mas é igual a gente que se forma no direito, é que a gente não vai mexer com seres humanos diretamente. Mas eu me formei, se eu quiser fazer qualquer coisa, eu posso fazer. Né? Então, o título do especialista se conquista. É claro que se eu for uma pessoa mais diligente, eu vou procurar o especialista, né? Enfim, tem todas essas questões. Mas o conselho jamais vai atrás de um médico que não é especialista e fez determinada coisa. Isso não existe. E eu vejo que as pessoas pensam muito isso porque as denúncias são assim, muitas vezes. Ah, o médico fez uma cirurgia, mas não é especialista. Fez cirurgia plástica e não é especialista. Ou foi um problema dermatológico e ele não é especialista. É um dos primeiros argumentos. Isso não vai pegar. O que vai pegar? E aí que é a dica para quem faz o marketing. Vai pegar se eu não for e disser que sou. Isso que vai pegar. Então, assim, não sou especialista, tá? Mas, por exemplo, a minha vida inteira eu trabalhei com dermatologia. Eu me formei, não sou especialista, não tenho título, né? E para quem não conhece da matéria, para você ser especialista na medicina, você tem que ter um título que ele depende de residência e prova, ou então de outra maneira de você pontuar que não a residência e mais a prova. Então, você tem esses caminhos, esses dois basicamente, e você faz uma prova da Sociedade de Especialidade, que aí tá a AMB, esse Conselho Federal de Medicina, a AMB que lidera essa prova, e você passa e você tem o título. Desse título gera um número, que é o RQE. Você só é especialista, porque no direito, por exemplo, eu sou especialista em bioética, mas eu fiz uma pós-graduação lato sensu. O médico, se fizer uma pós-graduação lato sensu, ele não é especialista, ele é pós-graduado, enfim. Isso confunde demais, muito. Então, o que acontece? Eu me formei e sempre fiz dermato. Minha vida inteira eu foquei em dermato, gosto, mas eu não sou especialista. Se eu colocar dermatologista, isso o conselho vai pegar.
Porque Isso o você não conselho vai pegar. vai poder se nomear, obviamente, se você tiver feito Não pode. residência em dermatologia. E Óbvio. tiver o título. E isso acontece muito, muito, muito. Às vezes por falta de conhecimento, eu não sei, mas aí a pessoa fala, mas eu fiz uma pós-graduação, mas eu fiz um estágio. Não importa, você não é especialista. E aí, em 2018, agora que o Código de Ética Médica ele teve a nova versão, veio a exigência de que a publicidade que você fizer, então você vai na televisão, vamos supor, ou então agora, qualquer lugar que seja, Instagram, Facebook, eu coloco o meu CRM / o estado, e se eu for especialista, eu coloco o RQ. Isso vai me blindar, no sentido de, sim, eu sou especialista, e eu não vou ser punido por isso. Né? E os médicos, assim, muitas vezes, por falta de conhecimento mesmo, acabam sofrendo sanção. E o que acontece, Paty, assim, que também é outra... Aí é um pouco mais técnico, mas para você entender, mas pode ser que o conselho nunca vá atrás. Como que o conselho vai saber? Ele vai ficar olhando atestado por atestado? Às vezes, não raro, acontece uma denúncia de erro, o famoso erro médico, né? Então, eu fui lá no médico, aconteceu alguma coisa, blá, blá, blá. Cheguei no conselho, o que eu faço? Eu entrego os documentos, né? Falo, olha, tá aqui a receita, o relatório, ou às vezes até o prontuário, se eu já tiver tido acesso e tal, tal. Pode ser que lá ao final não tenha erro médico nenhum. Né? O conselho vai chegar à conclusão e falar, olha, esse aqui é um resultado absolutamente normal, para o que você teve, se você foi devidamente informado disso. Enfim, e o médico fez tudo o que estava ao alcance dele, e é um resultado que poderia acontecer, o médico ele não vai ser culpado, ele vai ser absolvido e termina por aí. Mas eu vi, analisando o seu documento, que esse médico aqui, ele não é dermato. E ele fala que é. Então, esquece o erro médico, não vai ter, mas ele... Porque ele falou que era uma coisa, na verdade ele não era. Exatamente. E sabe que eu tenho a sensação, Cabe, corrija se eu estiver errada, que aqui no Brasil, assim, eu percebo, vendo filme, vendo o noticiário de fora do Brasil, denúncia por erro médico é muito mais, o volume é muito maior fora do Brasil do que aqui, ou não? É igual e é só impressão? Eu acho que é só impressão. Eu acho que o Brasil tem um número alto também. Só que a porcentagem de procedência, né, ou seja, aquilo que realmente faz sentido, é em média de 25%. Tá? Um quarto. Exatamente. Então, o que a gente tem? O que a gente percebe? Um número expressivo em relação ao aumento de denúncia. Tá? Assim, realmente, em números você vê que aumentou, mas em porcentagem ela continua a mesma. Assim, pelo menos nos últimos 5 anos, a média é 25%. Né? Então, eu acho muito bom esse aumento, né, de denúncia, porque eu acho que as pessoas elas acabam tendo acesso, a informação traz isso, né? As pessoas sabem que elas têm um conselho que podem ampará-las numa questão de erro e tal. E aí no judiciário os números são outros, mas a gente tem também bastante demanda. O que mudou, a diferença foi da questão do valor da indenização, que no começo, quando essa moda pegou e perceberam que poderiam mesmo processar os médicos e ganhar indenização, as indenizações eram muito altas. E assim, meio desproporcionais, realmente os médicos começaram a ficar muito assustados. Os primeiros médicos processados sofreram isso, hoje isso equalizou. Hoje na esfera, né, da judiciária, o valor das indenizações baixou bastante, mas ainda tem. Mas hoje os juízes estão um pouquinho mais preparados para avaliar. Né? Porque antes... Histórias de seguro, tipo, o médico faz um seguro e caso ele seja processado, aí ele consegue usar esse valor desse seguro. Existe isso? Existe. Eu até postei um vídeo, acho que foi segunda-feira, sobre isso, porque também me perguntam muito, mas ele não resolve, né? Assim, ele é o fim de toda uma cadeia, né, de um processo. Então, o seguro, o que ele vai cobrir? Se lá no finalzinho, realmente o médico for condenado a pagar uma indenização, aí eu aciono meu seguro, e ele vai cobrir parte disso ou inteiro, dependendo de como eu pago, dependendo do prêmio do seguro. Mas isso é meramente financeiro e ele
se eu fizer uma boa atividade médica, se eu tiver um bom trabalho preventivo, se eu tiver alguém que me defenda, que seja especialista, eu talvez nem chegue ali. Entendi. Aí talvez Sim, nem faça sentido ter esse custo de nem seguro. faça sentido. É o que eu falo. Tem muitas coisas que a gente faz porque a gente se sente seguro. Tá bom. E o nome dele diz seguro. Tá, tudo bem. Mas então você saiba o que você está contratando. Né? Quer contratar? Ai, Camila, mas eu me sinto muito mais confortável. Não tem problema nenhum. Que isso não vai te salvar, né? Isso é uma questão assim, lá no final, quando você for condenado, e pode ser que o seu seguro te dê um puta de um trabalho para você conseguir usar esse dinheiro, porque ele vai usar um monte de excludente, né? Então, assim, um contrato, dependendo de como for o contrato, você nem consegue usar. Então, veja bem, né? O que você está contratando. Eu não, assim, eu que sou do trabalho do preventivo, eu gosto de orientar, de treinar e tal, eu acabo até indo para uma linha de que eu nem faria e nem recomendaria. Mas eu entendo quem queira fazer, quem se sente seguro. Não, imagina, Camila, durmo mais tranquilo. Pode, né? Se isso for ajudar a pessoa a dormir tranquila, por que não, né? Por que Mas não? talvez seja dispensável. E como é que funciona, então? Você estava comentando sobre. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre o trabalho do Instituto, porque você comentou que vocês têm esse curso voltado para a agência, né? Pensando no marketing para médicos. Mas vocês também têm o trabalho de vocês, a atuação mesmo dia a dia. Como é que funciona? Como é que eu queria entender o macro? Tá, vamos entender o macro, assim. O Biomeds, ele surgiu muito como ideia do Júlio, que eu não sei se ele ainda está aqui assistindo, mas foi o idealizador disso, que ele falava, olha, eu não vi nenhum lugar que trate só de assuntos de direito médico e da saúde. Somos apaixonados pelo que a gente faz. Isso ninguém pode negar. Com nossos erros e acertos, a gente ama o que a gente faz. E na época eu era professora dele, eu fui professora dele na pós-graduação, e ele me procurou, você tá afim? Eu falei, bora, vamos. E a gente, assim, se uniu, a gente tinha uma outra sócia antes, que era a Fran também, que ela tinha esse mesmo propósito, enfim, de estudar, de divulgar o direito médico da saúde, e a gente sempre, com o espírito de juntos, somos mais fortes. Então, a gente tem esse produto dos cursos, né, que seria o nosso ganha-pão do Instituto, digamos assim, mas a gente pensa muito maior. Na verdade, assim, posso te falar que 80% do que a gente faz é simplesmente pelo amor. Então, o Júlio que me liga emocionado porque ele está ajudando uma moça, ele não está ganhando nada com isso, mas é porque simplesmente ligaram para ele, olha, tem uma moça assim, assim, assado, que ela não está conseguindo internar, o Júlio, ele sai de onde ele estiver, ele vai ajudar a moça e ele não ganha nada. E assim, se ele ganhar 20 mil reais ou zero, ele faz igual. E é uma coisa que não tem preço. E a gente está em outras causas, por exemplo, de uma associação que a gente criou, juntando os advogados da área da saúde, porque a gente não tem muita voz, né? Então, se acontecem coisas na saúde, ninguém pergunta o que a gente que está atuando na linha de frente pensa. Agora, com o Covid, isso veio muito mais à tona, porque saiu um monte de bobagem, um monte de resolução, portaria, bobagem atrás de bobagem, que a gente nem entendia, e assim, nunca... E a gente não tem muita voz. Então, a gente criou uma associação que chama Abras, também que se une nas causas da saúde. Eu trabalho em ONG, o Júlio também trabalha em ONG. Então, a gente tem, assim, a nossa causa é a saúde. Então, o Instituto é muito mais do que um divulgador de curso e ficar... Não é isso. A gente está aqui pela saúde e para trazer um trabalho preventivo para os médicos. Porque... ainda, infelizmente, a gente tem essa cultura ainda do repressivo aqui no Brasil e por muito tempo teremos, né? Então, o médico ele só vai saber o que é código de ética, onde estão as coisas quando ele sofrer um processo. E a tendência com o compliance do mundo é que isso mude. E eu tenho esperança. E eu tento fazer, né, a minha parte. É difícil você falar para o médico que ele tem que ser treinado e que... Enfim, não é assim do jeito que ele pensa e as coisas mudaram, né? É difícil, mas a gente tem esse trabalho. Então, eu trabalho muito macro nesse sentido. E eu tenho a minha formação acadêmica, então eu amo dar aula. Se eu pudesse viver disso, obviamente que eu viveria. Para mim é o que eu amo fazer de paixão. Então, a gente atrelou o amor à causa social, né? E realmente não havia
Hoje, depois do nosso, apareceram alguns, mas não havia nenhum curso, nenhum instituto. Cursos havia, não havia um curso, um instituto que trouxesse apenas cursos nessa área. E né? Uma advogada acabou de fazer uma pergunta, a Luzia. Perguntou se vê um curso nesse sentido. Já tem lá, já tá na plataforma, Luzia. Esse daí foi um dos primeiros que eu gravei. Já tá lá. Certamente era um dos primeiros. E aí eu falo também da telemedicina, que é um outro tema que tá bombando aqui pra gente da área do direito médico. Agora, Paty, publicidade nunca sai de moda. Nunca. Não, nunca sai de moda. Funcionam os cursos? Vocês fazem agora, deve estar acontecendo de maneira online, né? Por conta do nosso isolamento social, mas vocês têm um espaço? Como é que funciona? Então, a gente tem um espaço que tá lá, coitadinho, morto, tá fechado. Mas, de fato, independentemente do Covid, né? O ano passado a gente já tinha encerrado o ano com a perspectiva de migrar para online. Quem é professora raiz tem um pouco de pé atrás com aula online. Eu sou um pouco raiz, assim, eu gosto de aula, eu gosto de aluno. Gosto de ver as pessoas. Eu gosto de contato. Gosto de ter contato. Tô sofrendo com a aula online, tô sofrendo. Então, eu gosto de sala de aula, entendeu? Mas eu entendo que o mundo está mudando, eu estou me adaptando. E eu entendo que as pessoas hoje acabam prezando pelo tempo. E assim, outra questão, a questão de você atingir pessoas de outros estados também, né? Para São Paulo, né? Exatamente, que é o nosso grande objetivo, sabe? Trazer, levar, né, o nosso conteúdo para outros estados, e a gente tem algumas parcerias, enfim. E a gente fez a plataforma esse ano, ela é uma plataforma recente, de março desse ano, a gente já está com alguns cursos lá e entrando outros a cada mês, e hoje a gente praticamente migrou, pelo menos todas as versões dos cursos que a gente deu presencial, eles estão online, então com um cliquezinho você tem o curso, e a gente está ampliando, trazendo professores de nome, né, da área para fazer parte da plataforma, mas eu espero que a gente volte a fazer nossos cursos presenciais, que são maravilhosos. A gente tem uma versão que você ia amar, que vale para qualquer profissional, que é o nosso café filosófico. Então, a gente pega assim, um tema que está em voga, ou certamente Covid. E a gente já fez um de Covid. E aí a gente se reúne, faz uma mesa de café da manhã, assim, e se reúne para falar daquilo. Para conversar. Sem exposição, entendeu? Eu falo, não tô aqui para dar nenhuma exposição. A gente vai falar sobre isso. O que você pensa, o que você não pensa. Traz aí uma vivência sua e a gente troca. Exatamente. E a gente fez agora na versão online também, para que as pessoas estão sentindo essa falta. A gente precisa conversar. As coisas estão acontecendo no mundo da saúde, do direito médico, e a gente não sabe o que fazer, né? Então a gente tem isso. E, além disso, congressos de saúde todos do Brasil, praticamente, a gente vai. Alguns palestrando, outros só para assistir, mas assim, cada vez que a gente vai, a gente encontra todo mundo, é uma festa, a gente adora. O Júlio, ele tá na coordenação de acho que talvez seja o maior do Brasil, que é um congresso de saúde, de direito de saúde de Vitória, mas que foi adiado, a gente não sabe como. E a gente faz os nossos mesmo também. Nós do Biomedes fazemos os nossos eventos, porque acontece muito isso, né, Paty? Nessa era digital, a gente conhece as pessoas digitalmente. Por exemplo, a Luzia eu nunca vi. Eu só conheço ela digitalmente, mas eu falo com ela, entendeu? É uma situação assim que a gente não encontra e não vê. Então, a gente faz questão de montar esses encontros para poder conhecer também as pessoas e ter esse contato presencial que eu prezo demais. E debates, né? A gente, assim, tem um grupo de WhatsApp super ativo, então surgiu uma dúvida, põe lá, a gente debate. A gente tá, assim, 24 horas pensando no direito médico e da saúde com muita alegria, chamando todo mundo para participar, vem, participa e tal. É muito bom, uma delícia. Leva tempo, mas é uma delícia. É muito isso. Quando você tem amor pelo que você faz, né, é leve. Às vezes você trabalha 10, 15 horas e nem percebe. Eu percebo também com o marketing, que eu gosto muito e então eu não sinto. Às vezes você trabalha muito mais tempo do que você trabalhar normalmente e tudo bem, sabe? Você gosta do que você faz, tudo bem. Eu até chamei você
conta disso, porque eu acho que eu me interesso muito por marketing voltado para a área da medicina. Já fiz algumas coisas nesse sentido. Já fiz para a área da saúde muito, mas para a medicina foram poucos cases, infelizmente. Mas é uma área muito interessante, porque justamente porque eu não sei como que você funciona, cara, mas eu sou assim, só porque tem muito mais difícil, vamos dizer assim, tem muito mais desafio. Ah, Me dá muito mais vontade de fazer. Falo assim, então é o tá. desafio, né? Então vamos trazer resultado, porque assim, o marketing, diferente da medicina, tem que trazer resultado. Né? Tem que ter resultado. Marketing tem que trazer- Exatamente. E aí Não, muito bom. eu fico. O que me dá motivação é isso, é olhar e falar assim, não dá para fazer isso? Então vamos achar. Vamos ver como é que a gente resolve isso e conseguir trazer resultado mesmo com todos esses obstáculos. Exatamente. E o final da minha aula, da minha exposição com relação ao marketing, a publicidade em geral, quando eu falo assim, eu não tô aqui para falar, ai, não pode, não pode, não pode, eu tô aqui também para falar o que pode. Então eu trago o quadro do pode e não pode, né? E aí, assim, olha quantas coisas podem, né? Olha o que a gente pode fazer. Dá para fazer, né? Dá para fazer uma arte bonita, dá para publicar, dá para ter um site, dá para fazer tudo isso. Desde que a gente não esqueça daquelas premissas, né? Do mercantilismo, autopromoção, sensacionalismo. E fácil a gente saber também, né? A gente já tem aquele feeling do que é o sensacionalismo, né? Acho que dá para entender, por mais que seja um conceito subjetivo, a gente consegue mais ou menos saber se a gente ultrapassou a linha ou não. É feeling, né? Você bate. A gente já tem uma certa experiência, uma certa idade nas costas para bater o olho e falar assim. Peraí, né? Tá esquisito. Se tem alguma coisa falando pra você não fazer, é porque não é certo, então não faz, né? Exatamente. A questão da telemedicina, assim que bateu, essa telemedicina aí não me convenceu até agora, eu tô desconfiada dela, assim, porque assim, a gente já viu tanta coisa, sabe? É tanta coisa que eu sou, assim, a última a afirmar categoricamente é e não é enquanto eu não tiver certeza. Assim. Então eu tomo muito cuidado porque eu sei o quanto que isso aqui que a gente está fazendo, o quanto que a gente tem responsabilidade por isso. Sim. Né? Porque as pessoas vão assistir buscando conhecimento e eu, assim, tomo muito cuidado para afirmar uma coisa que eu não tenho certeza, né? Que possa mudar. A responsabilidade nossa é dobrada, não é? Por a gente ter esse canal. Então, às vezes eu falo, não é? Às vezes eu falo, desculpa, porque eu não tô falando o que você queria ouvir. Não, por exemplo, eu produzo conteúdo, eu produzo muito conteúdo, né? Muito conteúdo. Então, assim, tem vídeo semanal no YouTube, tem conteúdo diário aqui no Instagram. Eu pesquiso muito para publicar uma coisinha. Sabe? 3, 4, 5 referências para ter certeza que tá trazendo uma informação que seja de fato aquilo, que você não tá inventando. Porque às vezes pode ter interpretado errado também, então, para não ter nenhum problema. Exatamente. É responsabilidade, né? A gente tem que ter responsabilidade no que a gente faz, muita seriedade, assim. A gente, aos poucos, está trilhando esse caminho que não é fácil, mas é muito gratificante, sabe? Você vê seus alunos interessados no tema, pedindo para ter aula. Quando você consegue ajudar um médico que está apavorado. Eu não consigo atuar, né, diretamente nos casos, porque eu trabalho no conselho, então a minha atuação é totalmente preventiva, é totalmente na questão da aula mesmo, treinamento, é o que eu faço e é o que eu gosto de fazer. E quando você ajuda, né, às vezes é uma frase que você fala que ajuda, você fala, nossa, mesmo, nunca tinha pensado. É isso que eu gosto, sabe? E claro que eu uso, sim, muito da experiência que eu tive, não posso negar. Sabe? E eu vejo, o que eu mais vejo lá, e eu uso o que eu posso usar como exemplo, né? Nunca trago nomes, mas eu uso muito como exemplo erros crassos de médicos e advogados, que justamente foram fazer coisas que não sabiam fazer. Eu acho que a gente tem que ter a humildade, a gente fala, isso eu não sei fazer. Eu vou pesquisar, ou se mesmo assim Tudo bem. Eu não me senti apta, eu prefiro repassar, porque é muita bobagem, sabe? Tem coisas esdrúxulas, assim. Vou dar um caso que tem a ver com publicidade, que foi realmente, eu fiquei até com um pouco de pena no final, mas isso demonstra o quanto que a pessoa acabou fazendo uma coisa que não tinha domínio, e ela prejudicou outras, assim, tenho certeza absoluta que na pura inocência, porque ela quis provar
que a cliente dela estava fazendo uma publicidade adequada? Como? Ela pegou um monte de exemplo de pessoas que faziam a mesma coisa. E ela ferrou todos os outros e não conseguiu salvar a cliente dela. Ai. Parece aquelas coisas de escola, sabe? Tipo, Foi. eu tô copiando o trabalho, né? Copiei. Exatamente. E a professora me pegou copiando e falou assim, não, mas elas também estão fazendo. E você ferra Isso. a inteira, né? Na hora que eu olhei aquilo, eu falei, meu Deus, essa mulher deve estar desesperada. Assim, que coitada, assim, que situação, assim, muito triste, né? Assim, ela deve estar muito, muito chateada com o que ela fez e imagina, ela foi para defender ela jogou um monte no fogo, assim, por desconhecimento, tenho certeza absoluta que ela não fez por querer, né? Mas como o conselho é obrigado a apurar, né? Se ele recebe qualquer informação, e não importa de onde vem a informação, pode vir no papel, pode vir na internet, no e-mail, na fumaça, né? Numa defesa, como foi no caso dela, então também estão fazendo, então vem cá. Então vamos apurar, então vamos ver. Então, todo mundo Nossa. explicaçãozinha. Exato. Então é um exemplo que foi muito triste. Acho que foram mais de 25, acho que eram 27 ou 28 pessoas que entraram aí na jogada por uma falta de habilidade mesmo, que, enfim, ela deve, coitada, sofrer até hoje por causa disso. Então são nuancezinhas, né, da nossa área que são complicadas. E nesse caso, por exemplo, é uma primeira notificação, né? Que você falou que tem vários níveis até chegar na cassação. É uma primeira, ou depende do caso, que já tá no. Não, todo mundo vai. Mesmo que você já tenha tido sofrido várias vezes esse tipo de penalização, tudo sempre tem o mesmo começo. Então ele vai receber uma primeira notificação, aí ela vai se explicar, né? Aí, se for o caso, se a explicação não virar, aí isso vira um processo e lá no final ele é punido. Mas assim, tem algum momento que, por exemplo, no conselho tá muito escrito nas normas que não pode fazer isso. Mas o médico foi lá e fez. Em algum momento a justificativa vai colar? Tem como colar a justificativa? Difícil. Então... Difícil. Mas até por uma questão do direito, né, constitucional, que a gente tem ampla defesa, direito ao contraditório, então precisa abrir o contraditório e ampla defesa. E por isso que a gente vê, às vezes, pessoas, né, réus confessos, que têm advogados e têm defesa, né, e tudo mais. Essa defesa é uma premissa básica do direito. Exatamente. Então, mesmo que seja lá escrachado, ele vai ter. E aí, uma boa defesa, né, e aí é por isso que a gente indica, assim, médico, não bobeie. Né? A gente não quer que vocês cheguem a esse ponto, mas caso chegue uma notificação, né, de um conselho de qualquer estado que seja, procure um advogado, porque um bom advogado, lógico que ele não vai prometer arquivar aquela sindicância, porque a gente é obrigação de e-mail, como eu falei, mas a gente vai fazer de tudo para que aquilo não vá para frente, e se for, para que ele leve a pena mínima possível. Né? Que é isso que o advogado criminal faz, é o que ele quer, a pena mínima para o cliente dele. O que a gente faz na esfera do direito médico no conselho? A pena mínima. É isso que um bom advogado vai fazer, até o final, né? Mesmo que esteja lá escrachado. Então, é muito importante, né, que ele esteja assistido, e cada um na sua esfera, né? Eu acho que é importante que o médico não, assim, leve a sério, né? Não falar, uma notificação do conselho, que bobagem. Não é, entendeu? Pelo menos assim, hoje pode até ser uma bobagem, mas lá na frente não vai ser uma bobagem, é uma dor de cabeça gigantesca, mancha o seu currículo, mancha a sua imagem profissional, né? É algo que ninguém quer passar. Mas todo mundo sempre vai ter a sua defesa. Esse desgaste, se tem outros caminhos, né? Não precisa. Você não precisa casar. Tem outros caminhos. Não precisa. Ou mais eficazes que esse daí. E a gente sempre tem que lembrar, né, Paty? Isso é em qualquer sociedade, tá? Não é dos médicos, é sempre em qualquer sociedade, né? Sempre terá aquela porcentagem de pessoas que desviam mesmo. E aí não importa, né? Até a gente que trabalha com compliance, eu sempre levo uma estatística que são 80% das pessoas fazem. Então, assim,
pessoal tá indo para esse caminho, eu também vou. A Maria vai com as outras, digamos Tá assim. todo mundo fazendo, qual que é o problema de eu fazer também, né? 15 já são antiéticos. E não importa, se eu estiver num ambiente super mega ético, 15% vai ser antiético, porque é da natureza. E 5 vai ser ético, assim. Pode vir o que for te oferecer em tudo, da vida o cara não desvia. Isso é estatístico. Né? Então, os 15 vão sempre existir. Né? Eles estão lá e às vezes as normas são feitas por conta desses 15%. Né? E a vida é assim, a sociedade é isso, a gente vive em sociedade, não tem muito o que fazer, não tem muito para onde fugir. E esses caras estão lá. Então é esse cara que já sofreu tudo e tá lá, né? Vendendo produto, tá lá, fazendo um monte de coisa que não pode, entendeu? E não é que o conselho não foi atrás, pode até ser que não tenha ido, eu não tô nem defendendo o conselho, mas a maioria das vezes o conselho foi, esse cara já foi punido. Ele não tá nem aí, tá fazendo. Então a gente não pode esquecer disso. No final, e vai continuar, porque assim, já vi casos na televisão de médicos já caçados exercendo. E, tipo... Acontece muito, acontece muito. Acontece. Agora, se ele for pego, também tem a punição por isso, né? A gente tem todos os trâmites, mas acontece. Né? Tem um ponto que vira até criminal. Vira criminal. Se você exerce a profissão, sendo que uma decisão administrativa retirou. Todo mundo pensa que é exercício ilegal da medicina, mas não é, é um outro crime. É exercer, desobedecer decisão administrativa e tal. Isso é um crime também. Então a gente denuncia para o Ministério Público. Tem coisas para fazer, assim, né? Pega a carteira, entra com ação para tirar a carteira da pessoa, é super sofrido. Mas é uma porcentagem pequena, né? Ainda bem, mas existem aqueles lá. E muitos, assim, são contumazes, né? Não importa. Às vezes tem uma psicopatia, dependendo do caso, se for muito grave, ou então age de maneira antiética e tá tudo bem, aí é cada um de um jeito, cada um... Mas em qualquer sociedade vai ter. O que dá pena, muitas vezes, é aquele pobrezinho, assim, que o coitadinho acabou de entrar no Instagram, foi lá, fez uma postagem, ele chora, entendeu? Porque às vezes não é nada, é uma postagem no Instagram, ele vai lá chorando. Ai, meu Deus, eu morro de pena, porque eu falo, coitado, se ele soubesse, né, que o que acontece aqui, que isso não é nada, né? Mas, puxa, aí você vê que aquele cara tá meio falando, meu, esse cara nunca mais vai fazer nada antiético, ele tá morrendo de medo, chora. Entendeu? Então a gente tem tudo isso, né? Dentro de uma sociedade acontece tudo isso. A gente tem que saber balizar, entender, interpretar, e a gente tá lá para tentar ser justo, né? Eu acho que a ideia do conselho é a questão da justiça mesmo, ir atrás dos fatos, ver o que aconteceu, né? O conselho tem como obrigação isso, é um papel chato você fiscalizar. Ninguém quer fiscalizar ninguém. O papel do conselho é esse, é fiscalizar a atividade médica, é desagradável, é antipático. Mas é para isso que ele existe, né? Estamos lá para isso. Não, e também, apesar de não ser a coisa mais simpática do mundo, é o que acaba protegendo também os pacientes, em certa medida. Né? Exatamente. A finalidade principal é a proteção da sociedade mesmo. É para isso que a gente está lá. O papo tá muito bom, mas o Instagram já tá aqui cortando o nosso tempo, porque é uma live só. Foi tão bom que eu nem senti essa uma hora. Não, nem eu. Foi muito bom. Era isso que você queria, que você esperava? Era isso, eu queria mesmo essa visão. Vou com certeza dar uma olhada, porque direito médico é uma coisa que me interessa bastante, porque eu quero focar em marketing voltado para medicina também. Então eu vou pesquisar, vou dar uma olhadinha e com certeza vou falar mais com você sobre isso. Mas muito obrigada pelo seu tempo. Obrigada pelas explicações e por ter conseguido trazer esse conteúdo bem legal aqui pro Instagram. Imagina, estou super à disposição de você dar entrelinhas, o que eu puder ajudar sempre. Você mora no meu coração. Também mora no meu. Que bom tá te vendo de novo e assim, estou realmente à sua disposição porque você precisar. Obrigada, Kai. Vamos marcar um café presencial quando tudo isso Por favor. Por favor. Um beijo enorme, viu, Paty? Beijão. Tchau, tchau.